Boa noite, paciência. Paz do Senhor para a sua vida, a vida da sua família. Muito bom voltarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Que você possa já estar tendo uma noite abençoada. Que o Deus que falou durante o louvor continue agora falando através da pregação da sua palavra. Como eu sempre falo, né, amados? Se eu aparecer aqui, é porque o nosso pastor Evandro está dando aquela parada estratégica, recarregando as baterias, colocando algumas coisas em ordem, está tirando alguns dias de férias, mas está tudo bem com ele e com a Márcia, que as pessoas sempre ligam preocupadas. Cadê o pastor? Está doente? Não, deu só uma paradinha para recarregar suas baterias. E com isso vocês vão ficar um pouquinho comigo hoje. Mas não vai doer não se preocupe não. Então, vamos ouvir um pouco das Sagradas Escrituras. Logo depois nós vamos entrar no nosso período de oração. Vamos clamar, vamos interceder ao nosso Deus, como é de praxe nos nossos cultos às quartas-feiras. Antes de lermos o texto, deixa eu compartilhar com os irmãos de algo que me ajudou na mensagem, e eu preciso falar para te introduzir no assunto. Eu estava ouvindo um consultor financeiro em uma dessas rádios aí, que eu nem me lembro qual que era, e ele falou que o principal problema que faz o brasileiro ir mal financeiramente é a falta de foco, falta de prioridade. O dinheiro geralmente ele é focado em coisas que não são prioritárias, e com isso o dinheiro não rende. Aí ele também afirmou, esse consultor também falou, que mesmo quando o dinheiro é pouco, que é o nosso caso, mesmo quando o dinheiro é pouco, se você tiver foco, se você tiver prioridades, a coisa anda melhor do que anda nos nossos dias. É só você ter foco e você ter prioridades. E essa conversa que eu ouvi, esse relato desse consultor, ele me fez pensar, e eu comecei a refletir um pouco, saindo dessa parte financeira, e eu comecei a pensar nisso, indo para a parte espiritual da coisa. E Deus estava falando no meu coração assim: qual é a minha prioridade no reino de Deus? Qual é a minha prioridade no reino de Deus? Deixa eu abranger um pouco mais. Qual deve ser a minha prioridade no reino de Deus? Qual deve ser o meu foco? A minha prioridade no reino de Deus? Se para a nossa vida andar, para a nossa vida ir bem, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter prioridades, no reino de Deus tem que ser a mesma coisa, amém, igreja? Mas na prática, é isso que acontece? É isso que acontece? Na sua vida você prioriza o reino de Deus? No seu dia a dia você prioriza o reino de Deus? Você prioriza mesmo? Pensa aí. Seja sincero com você mesmo. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque o que mais tem acontecido nos nossos dias, queridos, é uma grande inversão de prioridades, uma grande inversão de valores. Veja só um exemplo que eu vou te dar. O Salmo 37, versículo 4, ele diz assim, você conhece muito bem: agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Mas o que nós vemos no nosso meio? Nós vemos uma inversão. A nossa prioridade é satisfazer o desejo do nosso coração, depois agradar a Deus. É isso que tem acontecido. Pode reparar. Aí se te param aí, perguntam aí nessas pesquisas da vida: ah, fulano, por que você vem na casa do Senhor? Geralmente a resposta é: ah, para ser abençoado, para levar meus pedidos a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para vencer meus desafios diários, para vencer meus obstáculos e etc, etc, etc.
E o que isso mostra? Mostra, amados, que nós queremos satisfazer as nossas necessidades em primeiro lugar, quando na verdade a nossa prioridade deveria ser: eu vim aqui prestar um culto ao Senhor. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu vim aqui para agradar o Senhor com a minha vida. É isso que nós viemos fazer aqui. Essa deveria ser a nossa prioridade. E assim nós cumpriríamos o que o salmista disse: filho meu, você veio aqui me agradar? Você veio aqui me agradar? Então agora sim, eu satisfaço o desejo do teu coração. Se você realmente veio aqui me agradar e me buscar, porque você priorizou o reino. E é assim que deveria ser, queridos. Mas nós temos invertido esses valores. Amados, eu só citei o Salmo 37, versículo 4, como um exemplo. Eu poderia citar várias outras passagens que tratam dos grandes benefícios de se priorizar a Deus. Há várias passagens que falam sobre isso. Mas a pergunta que eu queria deixar no ar, nessa introdução, queridos, é a seguinte: por que mesmo com tantos versículos apontando os benefícios que nós temos quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, por que nós não priorizamos? Por quê? Por quê? Por que nós sempre arranjamos algo mais importante? Por que será que é isso? E é esse assunto, querido, que nós vamos tratar essa noite. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu convido você a abrir a sua Bíblia, o nosso texto base dessa noite, no livro de Ageu. Ageu tem na Bíblia, querido. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Ageu capítulo 1, versículo 1 a 14. Nós vamos pensar nessa noite no seguinte tema. Essa mensagem tem o seguinte tema: por que não priorizamos as coisas do Senhor? É isso que vamos pensar essa noite, querido. Por que não priorizamos as coisas do Senhor? Ageu capítulo 1, versículo do 1 a 14. Ajuda o irmão aí que não está achando que Ageu é meio difícil. Pela página 844. Nem sei, estou chutando aqui. Ajuda o irmão aí, ó. Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Amém ou misericórdia? Ih! Misericórdia. Amém ou não amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Curva a sua fronte, que nós vamos orar. Senhor, toma agora conta que a palavra é tua, Deus. Usa teu servo como tu queres, Pai, e prepara o coração para receber a tua preciosa semente, Pai. Que teu Espírito Santo venha fazer a obra que nós não temos condições de fazer, Pai. Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um aqui essa noite, para que ninguém possa sair daqui falando que não ouviu nada. A tua voz vai ser falada em nome de Jesus, Pai. Aqui nessa igreja a tua voz é ativa, Pai. Tu há de falar através das Sagradas Escrituras, Deus. Fala no nosso coração, Pai. Eu te peço, Deus, tira toda a distração, Pai. Bata em retirada em nome de Jesus, Pai. Possamos estar centrados somente naquilo que tu há de falar nas nossas vidas essa noite, Pai. É que eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amados, quem já tinha lido o livro de Ageu aí, levanta a mão. Eu achei pouco. É um capítulozinho só, querido. Eu recomendo você ler o livro de Ageu. Para quem não leu o livro de Ageu, ou já tinha lido essa passagem e não compreendeu bem, eu vou fazer um breve resumo para você se situar com o que estava acontecendo aqui nessa passagem de Ageu. O que estava acontecendo com o povo de Israel. Em 586 a.C., o Império Babilônico sitiou Israel. Invadiu e tomou Israel. Os babilônios colocaram os israelitas presos em cativeiro. Esquebraram tudo. Tocaram fogo, destruíram, arrasaram completamente com Israel. E no meio desses escombros, dessas ruínas, dessa desgraça toda lá, estava o templo do Senhor que tinha sido erguido por Salomão. Estava no meio dessas ruínas. Passado um certo tempo, Deus livra Israel do cativeiro, como você conhece a história. E aqui no livro de Ageu, encontra-se então o relato de como o povo de Israel está tentando voltar a viver normalmente após esse exílio. É isso que fala o livro de Ageu. O povo de Israel está tentando voltar ao seu fluxo normal. Imagina você, querido, você está preso num exílio, preso num cativeiro, o Senhor te livra e agora as coisas não entram no seu rumo natural das coisas em um estalar de dedos. Então o povo estava se adaptando. O povo estava acostumando novamente a ser livre, a reconstruir casas, questões de plantação. Estava passando nesse período o povo de Israel. É nesse contexto da história que está acontecendo no livro de Ageu. O povo vindo de uma terra arrasada, começando a se reestruturar. E mesmo passando por algumas tragédias, amados, alguns traumas, alguns apertos, frutos da sua própria desobediência,
que Israel sempre colhia fruto de sua própria desobediência. Mesmo com tudo isso, com a ajuda do Senhor, aos poucos, dentro do possível, todos foram arrumando as suas casas, voltando a fazer seus planos, reconstruindo as suas vidas após o exílio. É isso que está tratando o livro de Ageu. E todo esse relato seria nada demais, amado, dentro do que ocorreu a Israel, porque é tempo de reconstrução mesmo. É um tempo de reinício de vida. Não tem nenhum problema esse relato de Ageu por enquanto. Mas o livro de Ageu, nessa leitura que nós fizemos, indica que tinha um grave problema. Tinha um grave problema nesse relato dessa reconstrução de Israel. Essa reconstrução não estava sendo feita de forma correta. Era uma mobilização intensa do povo para voltar à sua normalidade, a voltar a ser Israel como antes. Porém, o templo do Senhor permanecia em ruínas. O templo do Senhor estava em ruínas. O povo estava se reorganizando, cada um acertando as suas coisas. Mas só que Israel não priorizou reconstruir o templo do Senhor. Israel estava pensando e fazendo tudo para se reerguer. Tudo que fosse possível, menos reconstruir o templo do Senhor. Vamos ver de novo o texto, abre aí de novo. Não deixa fechado não. Ageu capítulo 1. Aliás, aí só tem o capítulo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 9 a 11. Diz aí a palavra do Senhor. 9 a 11. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Os irmãos prestaram atenção nesse relato? O texto que nós lemos diz o quê? Deus mais ou menos está falando assim, através do profeta Ageu: a minha casa tem que ser reconstruída, a minha casa tem que ser prioridade, a minha casa tem que ser o foco. Eu estou descontente com a ruína da minha casa. E por isso estava acontecendo uma série de problemas com Israel. Problemas como o quê? Seca, fome, falta de dinheiro, o dinheiro não rendia, enfim. Deus não estava mais abençoando Israel, pois Israel não priorizou a reconstrução da sua casa. Israel não priorizou buscar o Senhor. Até aqui você está entendendo, querido? E essa era a situação que vivia Israel no tempo de Ageu. Mesmo Deus, após ter libertado Israel do cativeiro, após todas as bênçãos, após todos os livramentos que Deus tinha operado, após todos os milagres, todas as coisas que Deus tinha feito no meio do povo, esse mesmo povo que foi abençoado não priorizou a reconstrução da casa do Senhor, seu Deus. E assim como Israel não priorizou a obra do Senhor, mesmo diante de tantas bênçãos recebidas, queridos, nós hoje cometemos o mesmo erro. E nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. E nós não podemos nem usar como desculpa o desconhecimento. Ah, eu não sabia disso, poxa, ninguém me informou, eu não tinha esse conhecimento. A Bíblia tem textos bem conhecidos a esse respeito. E lá no início mesmo eu citei, o Salmo 37:4.
Mas tem vários outros versículos conhecidos. Outro versículo que fala sobre isso. Mateus 6, versículo 33, ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar. Vamos, igreja, buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Priorizar na sua vida o reino de Deus. Ter o foco, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas, ao invés de buscarmos o reino e a sua justiça, a nossa prioridade passa a ser as demais coisas. Nós preferimos buscar demais coisas. O reino de Deus e a sua justiça deixa aqui. Vamos pular para as demais coisas que é mais interessante. Amados, nós continuamos hoje a fazer exatamente o que Israel fez no passado. Exatamente o que ele fez. Quando nós não priorizamos ao Senhor, nós cometemos hoje o mesmo erro que Israel fez no passado. E com isso, Deus também pode fazer a todos nós o mesmo que ele fez com Israel no passado. Vê lá o que ele fez, versículo 6, vamos lá, versículo 6. Versículo 6, versículo 9, versículo 10 e 11, no 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Aí pula para o 9. Diz o Senhor dos Exércitos, lá no finalzinho. Por causa de quê? Por causa da minha casa que permanece em ruína. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, se nós não priorizarmos o Senhor e cometemos o mesmo erro de Israel, tudo isso aqui pode estar acarretando na minha vida e na sua. Tudo isso aqui, por não priorizar o Senhor. Por mais que Israel colocasse o seu empenho para reconstruir a cidade, por mais que Israel se esforçasse, o seu esforço nas tarefas eram diversas, mas não adiantava. Tinha fome, tinha sede, não chovia, dinheiro não rendia. Eles faziam reuniões, se esforçavam, planejavam, mas a coisa não andava. Porque a prioridade do Senhor era: reconstrói a minha casa. Reconstrói a minha casa. Amados, se nós não priorizarmos ao Senhor, Ele pode reter as bênçãos das nossas vidas, queridos. Assim como fez com Israel. Isso é sério, amado. Se nós não priorizarmos o Senhor em nossa vida, Ele pode reter as bênçãos das nossas vidas. E se o Senhor recolher a mão, não tem ninguém que faça estender de novo. E digo mais: será que isso já não está acontecendo na sua vida? Será? Pô, irmão, minha vida lá parece que está coisa amarrada, a coisa não anda. Eu não consigo prosperar. Poxa, problema. Será que isso já não é o Senhor retendo a mão para você se ligar e priorizar o Senhor? Será que algumas coisas que estão acontecendo na sua e na minha vida não é isso? Para nós despertarmos e ver: prioriza o Senhor, prioriza o Senhor. Para essa coisa andar, tu tem que priorizar o Senhor. Para esse laço desfazer, você tem que priorizar o Senhor. Será que não é isso que pode estar acontecendo na sua vida? Então, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia aponta o erro, mas a palavra também aponta a solução. A solução também está na palavra de Deus. Quem aqui quer priorizar o Senhor e não cometer os erros de Israel, levanta a mão. Você quer mesmo, querido? Não levanta a mão porque o outro levantou, não. Você quer mesmo?
Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para nós não repetirmos os erros de Israel, para que Deus não venha a reter de nós as suas bênçãos, nós vamos ver aqui no texto, nesse texto que nós lemos de Ageu, 3 motivos, 3 erros que Israel cometia. E esses erros faziam com que eles não priorizassem a obra do Senhor. E esses 3 erros de Israel são 3 erros muito comuns no meu dia a dia e no seu dia a dia também. Eles são erros interligados. Um puxa o outro. Um é seguido do outro. E nós precisamos saber lidar com esses erros, consertar esses erros, para nunca deixarmos de priorizar o Senhor em nossas vidas. São 3 erros, queridos. Vamos estar aqui falando. Fique atento a isso. Vamos ao nosso primeiro erro. Primeiro erro que Israel cometia. Israel não priorizava o Senhor, porque Israel era um povo egoísta. Israel era um povo egoísta. Vamos ler lá, o versículo 4 e o versículo 9. Diz assim, Ageu falando, né? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa, que é a casa do Senhor, permanece em ruínas? Aí no 9 ele diz, naquela parte final, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Amados, o texto que nós lemos é bem claro. Israel era um povo extremamente egoísta. Ele só se preocupava com o seu lado e dane-se o resto. O egoísmo era um dos principais erros cometidos por Israel. E alguns outros erros cometidos por Israel também eram resultados deste egoísmo. Talvez depois daquele resumo dado lá no início, onde nós falamos da condição de Israel ter saído do cativeiro, não fazia muito tempo, talvez você possa, não sei, talvez você possa estar pensando assim no seu coração, poxa irmão, eu acho que falar que Israel era egoísta, acho que é um pouco de exagero, não é egoísmo não. Eles não priorizaram a construção da casa do Senhor, porque eles estavam se reestruturando, eles estavam se arrumando, eles estavam ainda em ruínas. Poxa, esse povo não tinha nem onde morar, queridos. Nesse caso eu também, poxa, eu ia dar mais prioridade à minha casa do que à casa do Senhor, né? Mas não é nada disso não, querido. Se você pensou isso, você está enganado. Não é nada disso não, querido. No versículo 4, Deus diz assim, ó, olha lá outra vez aí no versículo 4. Fala que eles moravam em casas apaneiladas. Sabe o que significa esse termo aí? Casas apaneiladas? Lá nos originais antigos. E algumas versões bíblicas também. Apaneiladas eram casas luxuosas. Casas de fino acabamento. Casas bem aparelhadas. Alguém tem aí a versão que fala que é casa de fino acabamento? Ninguém, está todo mundo com a nossa versão. Mas a casa apanelada significa isso, querido. Casa luxuosa, fino acabamento, bem aparelhada. Aí no versículo 9, Deus diz que eles corriam, e algumas outras versões diz que eles se esforçavam para manter em condição essas casas luxuosas. Eles se esforçavam, eles se empenhavam para manter suas casas bem aparelhadas, essas casas em perfeitas condições. Queridos, em toda a história de Israel, Deus sempre deu a medida certa ao que cada um precisou. E nessa época de Ageu não era diferente, amado. Deus não é um Deus injusto que cobraria prioridade na construção da casa dele, ele mesmo sabendo que teria pessoas sem moradias ou com outras dificuldades.
Amado, Deus estava cobrando prioridade porque Ele sabia que já tinha dado o suficiente, já tinha dado o básico para eles. Mas mesmo assim, com as casas luxuosas e apaneladas, eles continuavam priorizando mais as casas e querendo mais para suas casas e se esforçando mais para obter mais coisas, para deixar mais bonita e etc, etc, etc. Egoísmo. Mas cadê o mesmo esforço pela casa do Senhor? Cadê o mesmo empenho? A casa do Senhor continuava em ruína. E o esforço era só pela sua casa. E o esforço era só pela sua casa. Cadê a prioridade pela obra do Senhor? Cadê a prioridade? A casa daquele que os libertou estava destruída. E ainda ficavam falando no versículo 2. Olha o que eles dizem no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que eles falavam, queridos. Casas luxuosas, apaneladas, bem aparelhadas. E aí, gente, vamos levantar o templo do Senhor lá? Não, ainda não está na hora não, gente. Espera mais um pouquinho. Depois a gente... deixa eu botar meu azulejo aqui na minha equipa. Depois a gente vê lá a casa do Senhor. Poxa, estão pressionando. Ainda não é hora de reconstruir o templo do Senhor não. Calma. Vamos ver isso depois. Amados, isso se chama egoísmo, querido. Egoísmo. O egoísta não prioriza o Senhor. O egoísta não prioriza o Senhor, querido. O egoísta, em primeiro lugar, estão os seus interesses, os seus desejos. E o que sobrar disso, geralmente, o chamado de restos, aí sim ele dá para Deus. Aí ele dá para Deus. Foi assim com Israel. E hoje, infelizmente, querido, é repetido nos nossos dias. A gente dá para o Senhor os restos, porque nossas prioridades são outras. O que sobrar eu dou para o Senhor. Eu e você, na maioria das vezes, queridos, fazemos a mesma coisa. Nós não priorizamos o Senhor porque nós somos egoístas. Somos egoístas, queridos. Amados, entendam. Não é pecado você querer obter o melhor para a sua vida, ou o melhor para a sua casa. Mas lá no início do texto nós citamos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que saber a diferença do que é o reino e o que são as demais coisas, porque a gente só quer demais coisas. Pois parece que muitas vezes a gente não sabe a diferença. A minha prioridade é sempre as demais coisas. É sempre. Nós só queremos saber das demais coisas. Acrescentar as demais coisas. Acrescentar as demais coisas. Mas as demais coisas, amados, serão acrescentadas sim. Mas quem vai acrescentar é Deus. E Ele só vai acrescentar na vida daquele que prioriza Ele. Amém, igreja? Não adianta você querer demais coisas se você não agradar a Ele, porque é Ele que acrescenta. Então nós temos que priorizar Ele. Quando só pensamos em nós e nas demais coisas, nós nos tornamos tão egoístas quanto foram os israelitas. Não tem diferença nenhuma. Às vezes a gente lê, né? A gente fala assim: ô povo ingrato, né? Ô povo egoísta. E eu sou igualzinho. Sou igualzinho. Certa vez eu ouvi algo muito interessante que o pastor Luiz Cláudio falou. Eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi ele falar assim: se o Senhor já cuida de nós, mesmo quando nós não cuidamos bem das coisas dele, imagina quando nós priorizarmos isso em nossas vidas. Pensa nisso, querido. Se o Senhor já cuida de nós, mesmo quando nós nem cuidamos bem das coisas dele, imagina quando você priorizar isso na sua vida. Será que eu e você, querido, realmente nós priorizamos o Senhor? Será que você prioriza mesmo? Esse era o primeiro erro de Israel, querido. O egoísmo. Segundo erro de Israel:
Israel não priorizava o Senhor, pois Israel era um povo ingrato. Israel era um povo ingrato. Vamos ver, versículos 5 e 7. Israel não priorizava o Senhor porque era um povo ingrato. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que, igreja? Considerai o vosso passado. Aqui, amados, acho que está bem claro o que Deus está querendo dizer nessa passagem. Seria mais ou menos Deus falando assim: a minha casa ainda está em ruínas. Mesmo depois de tudo que eu fiz por vocês, mesmo depois de vocês terem visto tantos milagres que eu fiz no meio de vocês, a minha casa ainda permanece em ruínas. Vocês esqueceram completamente do que eu fiz por vocês no passado. Deu amnésia em vocês. Ninguém lembra mais do que eu fiz. Queridos, Israel era um povo egoísta e um povo ingrato, um povo mal agradecido. Porque assim o egoísta, querido, o egoísta não reconhece nada que alguém tenha feito por ele, e ele só lembra do que ele fez. Ele não é agradecido a nada e não é agradecido a ninguém. E Israel era assim. E Deus falou: considerai o vosso passado. Pensa bem o que vocês estão fazendo. Povo ingrato. Enquanto a Bíblia relata, que Samuel agradecido disse o quê? Ebenezer, até aqui o quê? Ou seja, tudo que Samuel conseguiu dos tempos antigos até aquele presente momento, ele reconhece agradecido ao Senhor, que foi o Senhor que deu a ele. Ebenezer, até aqui o Senhor está comigo. Já o povo de Israel teve atitude totalmente contrária. Desconsiderou tudo que o Senhor tinha feito no seu passado recente. Tudo, falha de nada. Deus não fez nada. Por isso ele fala 2 vezes, no versículo 5 e versículo 7. Considerai o vosso passado. Acorda aí, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado, Israel, não seja ingrato. Queridos, será que nós não priorizamos o Senhor porque nós somos ingratos também? Será que o nosso problema também não é esse mesmo problema que Israel tinha? Vocês querem fazer um teste para saber se o nosso problema é esse? Quer saber se você também é ingrato como Israel e você também não prioriza o Senhor? Então vamos lá. O teste é bem simples. É só responder uma pergunta que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Tá? Você responde para você mesmo. Vamos lá. Quando você ora, na sua oração, o tempo que você gasta agradecendo é maior do que o tempo que você gasta pedindo? Responde para você aí. Quando você ora, o tempo que você gasta agradecendo é maior do que você gasta pedindo? Ou é o contrário? Dependendo de como você respondeu, você vai saber se você é ingrato ou não. Mas a resposta é você e Deus. O Senhor já fez algo por você, querido? Se fez, levanta a mão. Se o Senhor já fez algo por você. Vou melhorar a pergunta. O Senhor está fazendo algo por você? Você é agradecido a Ele? Tem certeza disso? Então por que você não prioriza fazer a vontade dEle? Seja grato a Ele, querido. Seja grato a Ele fazendo a vontade dEle. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dê o seu melhor a Ele, se esforce por Ele, dê mais tempo a Ele. Amém, igreja? Ele não tem feito algo por você? Faz algo por Ele.
você realmente priorizamos o Senhor? Será? Será, querido? Ou a gente é igual a Israel? Terceiro e último erro de Israel, querido. Primeiro, ele é egoísta, mal agradecido. Terceiro, Israel não priorizava o Senhor, porque para Israel o material era mais importante que o espiritual. Para Israel, o material era muito mais importante que o espiritual. De novo lá no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Querido, o povo vivia dizendo isso, querido. Não veio ainda o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eu acho que se fosse aguardar a vontade do povo, eu acho que esse tempo não tinha chegado até hoje. O tempo estava lá em ruína ainda. Israel, queridos, não conseguia enxergar claramente as coisas espirituais. Israel, devido à ingratidão, devido ao egoísmo, era um povo cego, espiritualmente falando. Israel tinha uma visão quanto às coisas espirituais, uma visão totalmente conturbada. A visão de Israel era encoberta pelos seus próprios interesses e egoísmo. Israel só enxergava bem quando aquilo era bom para ele. Quando não era, ele ficava cego. Ficava cego. É só lembrar do texto, amado. A cegueira é bem clara nos exemplos do texto. Pensa comigo, igreja. Pensa comigo. O povo estava liberto. As casas estavam feitas e até eram luxuosas. As famílias estavam se reestruturando. E o templo do Senhor ainda estava destruído. Não seria um bom momento para reconstruir o templo do Senhor? Era um bom momento para reconstruir o templo do Senhor, sim ou não, igreja? Sim, não é óbvio? Era um momento bom. Mas eles diziam, não. Diziam a eles, não veio ainda o tempo. Não veio ainda o tempo. Eu e você conseguimos ver isso claramente. Mas eles falavam, não, ainda não é o tempo. Porque o egoísmo e esse mau agradecimento faziam que eles não vissem mais a vontade do Senhor. Eles não viam mais o lado espiritual. Eles só enxergavam as suas próprias vontades. A ingratidão e o egoísmo acabaram com a vida espiritual de Israel. Acabaram. Acabou. Não existia mais a vida espiritual. E eu volto a perguntar, queridos. Será que isso não pode estar acontecendo comigo e com você também? Como é que está a tua vida espiritual? Será que também não está se acabando porque eu sou egoísta e ingrato? Deixa eu agradecer ao Senhor hoje. Deixa eu agradecer ao Senhor hoje. Não deu tempo, você estava pensando naquela outra coisa. Assim como Israel estava cego e dizia que não veio ainda o tempo de priorizar o Senhor, será que o nosso egoísmo e ingratidão não tem nos deixado ver quando nós estamos deixando de priorizar o Senhor? Será que é por isso que minha vida espiritual está mal? Será que é por isso que o Senhor vem retendo a bênção na minha vida e na minha casa? Querido, depois de tudo que você ouviu, a qual conclusão que você chegou? Será que realmente você prioriza fazer a vontade do Senhor? Você realmente prioriza fazer a vontade do Senhor? Eu falei lá no início, queridos, que a Bíblia aponta o erro. E apontou aqui 3. Mas a Bíblia também aponta a solução. Aponta o que deve ser feito. Caso você tenha sentido o desejo no coração, caso você tenha percebido que precisa mais se apegar a Deus, precisa mais priorizar a Deus, se você
se identificou com esses alertas que Ageu estava falando, e você deseja mudar algo na sua vida, calma que a palavra tem solução. Vamos ler aqui, queridos, versículo 12 ao 14. Depois que Ageu falou, olha o que o povo fez. Vamos ler todo mundo junto? Versículo 12 ao 14. Ó, diz assim, vamos tentar ler todo mundo junto. Então, e o povo temeu diante do Senhor. Continua. O que o Senhor disse aí? Eu sou o quê? Continua. Glória a Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o texto está dizendo aí, amado. Aquele povo egoísta, aquele povo ingrato, aquele povo que era cego espiritualmente, depois da palavra de Deus através do profeta Ageu, o texto diz que eles atenderam a voz do Senhor. Eles temeram ao Senhor. E o Senhor podia ter chegado também diante dele e falado assim: ah é? Agora é a minha vez. Não é chegado o tempo de eu perdoar vocês, não. Não é chegado o tempo, não. Vou fazer igual vocês fizeram com a minha casa. Não é chegado o tempo, não. Mas que nada, querido. Deus diz: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. E além de estar com vocês, eu vou despertar o espírito adormecido em todos vocês. E ele despertou o espírito aqui, ó, de Zorobabel, filho de Salatiel, e diz aqui, e o espírito do resto de todo o povo. Querido, começou um avivamento ali, depois que o povo temeu o Senhor, o povo reconheceu que o Senhor era a prioridade, aconteceu um avivamento, os espíritos foram ali renovados, e aí diz o quê? Vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus. Aí o templo começou a ser feito, querido. Só após esses eventos transformadores, só após Deus usar Ageu para trazer esse avivamento, aí sim, o templo do Senhor foi reconstruído. Porque a coisa só anda quando você prioriza o Senhor. Fora isso, ele vai reter a bênção. Ele vai reter a bênção, querido. Tem que priorizar o Senhor. Deixe o egoísmo de lado, seja mais grato. Prioriza o Senhor. E agora, amados, após esses fatos relatados, eu volto a perguntar: será que nós realmente priorizamos ao Senhor? Será? Diferente do que Israel falava e sempre repetia, que ainda não era o tempo, ainda não era o tempo. Querido, o Senhor te diz essa noite: o momento para você mudar de vida é agora. É agora. Não faz que nem eles fazendo com o templo, não. Ainda não é agora, não. Daqui a pouco. É agora, querido. A hora de nós priorizarmos o Senhor é agora. Temos que fazer como Israel fez após as palavras de Ageu: atender a voz do Senhor, temer ao Senhor, priorizar o Senhor. Ele quer despertar o seu espírito que está adormecido. Ele deseja te abençoar grandiosamente, te aquecer esse coração que está muitas vezes gelado. Mas para isso você tem que entender o recado que Ageu trouxe. Você tem que se colocar diante do Pai em oração e dizer: Pai, eu quero priorizar mais a tua vontade. Eu quero priorizar mais as coisas relativas ao seu reino. Eu quero te servir, faça de mim o teu querer. Você quer isso, querido? Priorizar mais ao Senhor? Então vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Vem aqui na frente que nós vamos orar se você quer priorizar o Senhor. Se você não quer, fica no seu lugar mesmo. Mas se você quer, você vem. Os homens podem subir.
Se você quer, vem aqui numa atitude de fé. Que você já vai estar dizendo ao Senhor: eu te priorizo, Senhor. Por isso eu estou aqui na frente. Priorize o Senhor, querido. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu não sei o que passa no seu coração, o Senhor sabe. Eu não sei nem quanto tempo esse desejo no teu coração está aí. Mas ele pode não ter sido realizado, porque você não está priorizando o Senhor. Qual é a tua prioridade, querido? Qual é a tua prioridade? Nada pode ser maior do que o Senhor. Nada, nada, nada. Nada pode ser maior do que Ele. Nada, nada. O que é que está tomando o lugar do Senhor na sua vida? O que é? O que é? Que está tomando esse espaço? Esse espaço que está aí é do Senhor. Esse espaço que está aí é do Senhor. Eu não sei o que está tomando o lugar dele, mas esse lugar aí é do Senhor. Libera esse espaço aí agora em nome de Jesus. Libera para que a prioridade seja o Senhor. Coloca diante do seu Senhor. Eu quero te priorizar, Senhor. Mas isso aqui está me atrapalhando. Diz para Ele o que é agora, em nome de Jesus. Diz para Ele. É você e Deus, diz para Ele. Diz para Ele. Senhor, eu quero te priorizar, mas isso aqui está tomando a frente. Diz para Ele. Rasga o teu coração diante dele. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele conhece o profundo escondido. Não adianta esconder, Ele já sabe. Ele só quer que você confesse: Senhor, é isso aqui. Está tomando o teu lugar. Agora saiu. Agora saiu, porque o trono é teu. O trono é teu. Isso aqui tem reinado muito tempo na minha vida, mas agora saiu, o trono é teu. Que eu sou a menina dos teus olhos, sou filho de Deus. Nada pode ser mais prioritário para mim do que o Senhor. Nada, nada pode ser, nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto Ele vai dar, querido. O resto Ele vai dar. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Crede no Senhor, Ele vai te dar. Se você priorizar Ele primeiro. Porque o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus, Ele é rico em abençoar. O nosso Deus é rico em dar. A palavra dele diz que quem que o filho pediu ao pai um ovo dará um escorpião. O nosso Deus não dá escorpião. Se você priorizar Ele. Se você priorizar Ele. Quando você não prioriza Ele, vem a seca, falta chuva, dinheiro não prospera, a doença chega, a confusão, a briga, a separação. Prioriza o Senhor. Prioriza o Senhor para esse troço desamarrar da tua vida, em nome de Jesus. Prioriza Ele. Como Ele falou: Israel, considerai o vosso passado. Olha o que o Senhor já fez na sua vida. Ele quer fazer muito mais. Ele diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o priorizam. Aquele que prioriza o
Senhor, as bênçãos caem dos céus. Ele abre as suas mãos, e é como a galinha traz os pintinhos debaixo das suas asas e diz: vem, filho meu, vem, filho meu, sente o gozo do Senhor. Mas você tem que priorizar Ele. Você tem que priorizar Ele. Você tem que priorizar Ele. Quanto tempo na oração tu gasta agradecendo? Será que você não tem sido um filho ingrato? Um filho mal agradecido? E mesmo assim o Senhor está aqui te ouvindo. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Cada manhã. Cada manhã. Se você bater na porta, Ele abre. E se você sair da porta, depois de bater, Ele abre de novo. Porque Ele é rico em perdoar. Se você colocar Ele como prioridade, se você der os restos para Ele, Ele dá o resto para você. Prioriza o Senhor. Prioriza o Senhor. Senhor, Tu está vendo o coração de cada um aqui, Pai. Só Tu tem essa capacidade de ver o coração de cada um aqui. Dá uma palavra de conforto agora, em nome de Jesus, Pai. Dá uma palavra de conforto, Pai. Dá uma palavra de alento para que eles possam voltar para os seus lugares e saber que Tu falou essa noite. Vidas aqui vão ser mudadas para Te priorizar em nome de Jesus. A prioridade agora é o Senhor. A prioridade agora é o Senhor. A prioridade agora é o Senhor. E quando a prioridade é o Senhor, a vida muda. A vida muda. A vida muda, a casa muda, o emprego muda, as amizades mudam. Quando o Senhor é a prioridade, a coisa não é a mesma, porque Ele é poderoso demais. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Prioriza Ele. Eu não sei que tu tem priorizado, mas Ele é maior. Ele é maior. Ele é digno de honra, louvor e adoração. Prioridade. A honra é Ele, é pra Ele, tudo é dele. A sua vida é dele. Glória a Deus. Tu foste comprado por sangue precioso. Prioriza Ele, em nome de Jesus. Prioriza Ele. Prioriza Ele, querido. Senhor, abençoa esses que vieram aqui, Pai. Muitos, quando estavam vindo para cá, ainda ouviam vozes falando: não vai não, não vai não, mas vieram até aqui, Pai. Vieram até aqui, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Pai. Abençoa cada um, Pai. Que o Teu Espírito venha tocar aqui a cada um, Pai. Para que eles possam sentir, Senhor Deus, que agora Tu é prioridade. Tu é prioridade. Toca a vida de cada um, Pai. Levanta as suas mãos agora para o alto e fala assim: toca em mim, Senhor. Toca em mim, porque eu quero que Tu seja prioridade na minha vida. Toca agora na mão deles, Deus. Toca, Deus. Toca, Senhor. Dá força, Senhor. Dá força que estão desvalidos, Pai. Dá força, Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que Teu povo veio aqui e ouviu o Teu clamor. Assim como o povo ouviu ali a voz do Ageu, esse povo ouviu a Tua palavra e veio aqui. E eles vão voltar abençoados em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Esse povo vai voltar abençoado, com a vida mudada, assim como foi no dia de Ageu. Eles vão voltar com a vida mudada. E vão voltar aqui sim, mas aí vai ser diferente. Vai vir trazer ações de graça. Porque quando priorizamos Deus em nossas vidas, a bênção do Senhor vem.
Então obrigado, Pai, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua mensagem foi assimilada, Pai. O teu povo temeu o seu nome, Pai. Agora continua fazendo o trabalho na casa deles, Pai. Aonde botarem a planta dos seus pés, o Senhor é prioridade, o Senhor é prioridade, a Senhora é prioridade. Que todo mundo possa voltar vitorioso para os seus lugares. É que eu te peço e te oro, Pai. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Volta para o seu lugar com a certeza da vitória. Que dá uma salva de palmas ao Senhor, querido.